A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos é a vitória da democracia. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é a vitória da democracia. Por que nós divergentes dizemos isso? Já disse no primeiro vídeo e vou continuar repetindo aqui no segundo. Mas vou fazer uma pergunta que já tem sua resposta. O que tem em comum a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a eleição do presidente Lula aqui no Brasil, do ex-presidente Bolsonaro, do Milei na Argentina, do Netanyahu, que é primeiro-ministro, mas que teve que fazer maioria no parlamento no Estado de Israel? O que tem em comum entre todos eles? Bom, todos eles fizeram maioria no voto direto, no caso dos presidentes que citei antes, ou no caso do primeiro-ministro Netanyahu, o partido, ou a coalizão, ou a aliança que ele fez com outros partidos, lhe deu maioria e ele assumiu o cargo no Estado. Então todos eles seguiram as regras do jogo estabelecidas naquele território, todos eles legitimaram ou tiveram seus cargos legitimados pela votação da população, da maioria da população, sem restrição, e todos eles respeitaram a Constituição que regulamenta aquele determinado território, legaliza, e todos eles foram candidatos por partidos reconhecidos legalmente e também do ponto de vista da legitimidade pela população. Todos eles juraram a Constituição e todos eles garantiram que iam respeitar as regras do jogo, o que significa que durante os seus mandatos, o Trump, que vai começar em 20 de janeiro, e os demais eleitos, durante seu mandato, as relações sociais predominantes vão continuar. Que relações são essas? Toda a pessoa que quer e tem condições para isso, compra a força de trabalho, a coloca para trabalhar e ela produz mais-valia e ela fica com a mais-valia. A exploração capitalista está garantida nesse período. Todos os proprietários de mercadoria ou meios de produção, ou seja, a classe proletária, que é vendedora da força de trabalho, portanto é proprietária da sua mercadoria e força de trabalho. A classe capitalista, que é proprietária dos meios de produção, das matérias-primas que precisa para que a classe proletária trabalhe. Os proprietários de mercadoria em geral são livres para continuar assim, vivendo e assim se enriquecendo, assim produzindo sua existência. E pronto. Então as regras do jogo estão marcadas. A democracia está consolidada porque a população mundial reconhece, em cada território reconhece essas regras. Claro, alguns têm que ser lembrados disso, como foi o caso do ex-presidente Bolsonaro, que queria quebrar essas regras, mas no fim todos se ajustam às regras do jogo. Portanto, por isso e por tudo isso, nós dissemos que a vitória do Trump é a vitória da democracia. Já disse no vídeo anterior que a candidata já reconheceu, os presidentes do mundo já estão mandando os parabéns e reconhecendo, enfim, tá feito. Daqui a 4 anos, os perdedores podem voltar, se conseguirem a maioria dos votos. E quem criou esse modelo que, do ponto de vista dos divergentes, se universalizou, esse modelo de democracia, foram os chamados pais da nação estadunidense, os pais da república, enfim, eles que elaboraram, escreveram e desenharam esse modelo que segue lá funcionando desde 1786 e pelo mundo inteiro continua funcionando. Basicamente o que eles escreveram está nos Federalistas, que você pode encontrar nos livros de ciência política. O povo vota sempre, para ter a sensação de que participa. Está escrito lá, literalmente, eu só vou resumir o que eles estão dizendo. Os candidatos e os eleitos, os cargos legislativo e executivo, eles têm uma duração determinada para criar aquela sensação, aquela tensão de que o candidato pode e deve de vez em quando perder o seu cargo. No caso da presidência da República já é pré-determinado, né? São 2 mandatos no máximo para cada presidente eleito. E as facções
que são os partidos, não podem ser nem tão poderosas que acabem controlando o poder político por muito tempo, e nem tão fracas que sejam manipuláveis, facilmente manipuláveis. Então tem que ter um equilíbrio nas facções que eles chamam, que são os partidos. Nos Estados Unidos, republicanos e democratas. Na Inglaterra, conservador e liberal. Na Alemanha, social-democrata e democrata cristão. Enfim, se você olhar pelo mundo, você vai ver que tem um revezamento de partidos em quase todo mundo. Ah, mas e a China? É um partido único. Pois é, mas a cada 2 ou 4 anos, o presidente em questão tem que ser reeleito. Enfim, mas a gente conversa sobre isso num próximo vídeo. Mas esse modelo está consolidado. No Brasil, recentemente, com a eleição do presidente Lula, depois de esperar pacientemente pela prisão, respeitando as regras. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Voltou à presidência da República. O ex-presidente Lula deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba na tarde desta sexta-feira. Eu saio daqui, senhores. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é o ódio que vai vencer. O próprio ex-presidente Bolsonaro, que tentou quebrar várias vezes essas regras, foi convencido de que não devia fazer isso. Então, por isso, nós defendemos que um modelo que se universalizou de democracia, que é esse modelo dos pais da República, é a democracia que nós temos, não aquela que está no nosso cérebro, de distribuição de renda, de melhores condições de vida, que está no nosso cérebro, a gente arranca por meio dos processos de luta. Mas essa é a democracia que está consolidada, que se universalizou. E por isso, a vitória do Trump é a vitória da democracia. Vamos, no próximo vídeo, continuar essa prosa que achamos fundamental. Lavorare